Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Jéssica. Eu estou gravando esse vídeo referente à disciplina de Ergonomia e Segurança do Trabalho dessa semana 6, tá? Então, o professor Juliano trouxe para a gente um desafio com a seguinte situação. Você, engenheiro, responsável por um determinado setor, recebe o feedback do técnico de segurança do trabalho, que relata algumas reclamações sobre as condições de iluminação no ambiente. Com base no relato, você toma ação de, juntamente com o técnico de segurança do trabalho, fazer uma análise do ambiente através da medição de iluminação no ambiente. Embora hipoteticamente considere o seguinte ambiente com os respectivos pontos de iluminação, a área de trabalho é retangular com pontos de iluminação de padrão retangular, simetricamente espaçados em 4 fileiras, conforme apresentado na figura 1, que é essa figura aqui do lado, tá? Então, esses pontos indicados aqui, redondinhos, são os pontos de iluminação, tá? E daí esses pontos em preto são os pontos de medição que você foi fazer. Então, ele trouxe 4 perguntas para a gente responder conforme a norma NHO 11/2018, que ele traz no texto do roteiro, tá? Então, é bastante importante que vocês deem uma olhadinha lá no texto que ele trouxe. Eu não vou trazer aqui para vocês porque senão fica muito longo esse vídeo, tá? Então, a primeira pergunta, ele quer a média dos valores de P, Q, P e R que foram medidos a partir dessa figura aqui, tá? Dessa figura 1. O que é a média? A média nada mais é que você pegar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Então, se eu tenho 2 valores, eu vou dividir por 2. Se eu tenho 10 valores, eu vou dividir por 10, tá? Então, foi isso que ele fez aqui nesse primeiro. Essa tabela inicial aqui com os o P, T, Q, R e os valores, ele já trouxe na primeira etapa do roteiro, que foi a medição, tá? Então, aqui é só você pegar esses valores e fazer a média. Então, aqui nos valores de P, ele tem P1 e P2, então ele dividiu por 2. Nos T's, ele tem T1 até T4, então ele dividiu aqui por 4. No Q, ele tem de Q1 a Q4, também dividiu por 4. E no R, ele tem de R1 até R8, então ele dividiu os valores por 8. É só fazer a soma normal, né? E dividir pelo número que vocês obtêm esses resultados. Na questão 2, ele pede qual a iluminância média do ambiente. Essa equação aqui também é a partir da norma NHO, que ele trouxe. E essa equação aqui também tem no roteiro. É só substituir os valores que vocês encontram esse valor médio, tá? Reparem que aqui ele arredondou justamente porque a gente tem esses números aqui muito próximos, então não faz tanta diferença assim, tá? Então, é bastante importante que a gente use valores redondos na engenharia para ter essa facilidade também, tá? E a questão 3, ele pede qual o valor mínimo de iluminância medido ponto a ponto que poderá ser admitido. Isso também tem a partir da norma, e se vocês tiverem dúvida, deem uma olhadinha no capítulo 6 do livro, que traz essas informações bastante claras. E se ainda persistir a dúvida, vocês conseguem falar comigo ou com o mediador da disciplina, que a gente consegue conversar um pouco mais sobre o assunto, tá certo? Em relação à pergunta 4, é o seguinte: considerando que o ambiente avaliado seja uma área em que as atividades realizadas necessitem de, no mínimo, 500 lux, analise o resultado obtido e verifique se há ou não a necessidade de tomar uma ação para melhorar as condições de iluminação no ambiente. Assim, caso verifique a necessidade de tomar a ação, elabore um plano de ação utilizando a ferramenta 5W2H, que, por sinal, foi uma ferramenta que a gente já usou em roteiros anteriores. Caso verifique que não há necessidade de tomar ação, justifique sua resposta.
tá? Então, aqui, o professor Juliano, ele traz uma sugestão, tá? Então, o aluno poderá estabelecer um plano de ação para avaliar as condições de iluminação nos pontos onde são realizadas as atividades pelos trabalhadores reclamantes. Nesse sentido, pode-se determinar que o técnico de segurança realize as medições e, com base nos valores obtidos, determinar se a relação procede ou não. Com a iluminância mínima para a atividade 500 lux é maior que a iluminância admitida pela média 420 lux, utiliza-se o maior valor, ou seja, 500 lux. Todos os pontos de trabalho em que a medição for inferior a 500 lux devem sofrer alteração para que atendam à norma, já que já nos pontos em que a luminância é maior do que o necessário para a realização da atividade, não há necessidade de tomar ação para realizar as melhorias no ambiente. Então, vocês vão precisar analisar esses pontos, tá? E verificar se eles estão acima ou abaixo desses 500 lux. E se estiverem abaixo, tomem alguma medida. Se não, vocês podem deixar como estão. Isso vai muito de encontro com o que nós conversamos no encontro da semana anterior, semana 4, se eu não me engano, que foi, semana retrasada, né? Que foi alguns pontos de discussão. Eram outras situações, mas a gente pode fazer uma analogia com o que a gente conversou no encontro da semana 4, tá? Então, já sabem, né? Qualquer dúvida que tiverem, mediador ou no nosso encontro de toda quarta-feira, tá bom? Aguardo vocês.